They will join you in the sun, Cal. In time, you will help them accomplish wonders. I am Iron Man. Wait, 21 gigawatts! Fala galera, estamos de volta aqui no Sala 3 para mais um papo, mais uma conversa que a gente vai ter sobre um filme bem bacana. Vocês estão vendo aqui, eu estou de Batman, mas o filme não é sobre o Batman. Não é sobre o Batman, apesar de ser o meu personagem preferido da DC Comics. Nós vamos falar sobre o Superman, é verdade. Nós vamos falar sobre o Superman e mais especificamente esse novo filme que lançaram aí, chamado O Homem de Aço, Man of Steel, dirigido pelo Zack Snyder. Só para você ter uma curiosidade, só para você ter uma noção. Esse filme era para ser dirigido, cara, pelo Robert Zemeckis, que foi o mesmo que dirigiu De Volta para o Futuro, e pelo Guillermo del Toro, só que todos eles recusaram a oportunidade. Então o Zack Snyder foi tantos outros também foram escolhidos, e o Zack Snyder acabou sendo escolhido para dirigir O Homem de Aço. Como vocês sabem, a história do Homem de Aço começa em Krypton. Krypton está com uma crise civil, o núcleo da Terra, o núcleo do planeta está a ponto de explodir. Joel, como cientista, pai do Superman, Joel, como o cientista lá de Krypton, ele descobre que o núcleo não está legal, que Krypton está a ponto de ser destruída, só que o General Zod, ele não quer saber disso, ele quer defender Krypton, ele nasceu para isso, ele foi criado para isso e ele inventa um golpe de Estado, ele vai para cima dos caras e aí vem aquela cena famosa que o Joel coloca o bebezinho Kal-El dentro de uma nave e ele é mandado aqui para a Terra. Em Krypton você tinha um codex. Esse codex eram as informações que os kryptonianos tinham e essas informações eram divididas entre os kryptonianos conforme eles eram sendo formados. Já não era a formação dos kryptonianos já não era mais natural, já não era mais pela relação sexual. Eles eram feitos em laboratório e o Kal-El é o primeiro a nascer dessa época de forma natural. Que o Jor-El foi lá com a Lara e o Kal-El nasceu de uma relação bem bacana dos dois. Aí o que aconteceu? Os caras descobrem que o Kal-El ele é esse cara feito de forma natural e tem toda aquela coisa messiânica, tem todo aquele lance messiânico e ele é mandado aqui para a Terra. E o filme começa a trabalhar todas essas questões do Kal-El aqui na Terra, como ele está lidando com os seus sentidos aguçados, ele na escola, com os seus amigos, na adolescência, a discussão que ele tem com o pai dele, ele quando o ônibus cai no rio, ele salva o ônibus, ele salva os caras, e numa conversa, eu achei que é uma das cenas mais bacanas do filme, uma conversa que ele tem com o pai, um dilema moral, quer dizer, deixa os caras morrerem ou não? E o pai, com todo aquele rebolado, meio sem jeito, o cara diz, talvez. I just wanted to help. I know you did, but we talked about this. Right? Right? We talked about this. You have... Oh, Clark, you have to keep this side of yourself a secret. What was I supposed to do? Just let him die? Maybe. There's more at stake here than just our lives, Clark, or the lives of those around us. When the world finds out what you can do, it's going to change everything. Our beliefs, our notions of what it means to be human, everything. Inclusive o pai, Jonathan Kent,
o Kevin Costner arrebentou nesse papel desse pai, desse super-herói. Foi bem bacana. E aí você tem todo aquele lance dos caras trabalhando essa questão moral dele, também já na fase adulta, ele no restaurante, o cara começa a zombar dele, ele louco pra bater no cara, ele louco pra esmurrar a cara do cara. Ele sai do bar, ele aguenta o tranco, ele sai do bar, só que ele arrebenta com o caminhão do cara, ele lança umas toras, umas árvores, ele arrebenta com o caminhão do cara. E aí você vê depois o Kal-El entrando em contato com seu pai original, com Jor-El na nave. E toda a história começa a desenrolar por aí. Ele vai se descobrindo, ele voa pela primeira vez com um uniforme, a Terra começa a descobrir ele. E aí esse é o ponto que eu queria conversar com vocês aqui no nosso Sala 3. Existe vida fora da Terra? Quer dizer, toda essa história que foi colocada do Superman, todo esse lance que foi jogado em cima dele, os jornais, o Perry White não querendo publicar a história da Lois Lane porque falar sobre ETs, pô, será que isso dá editorial? Será que isso dá público? Como é que isso dá? Como é que os caras encararam tudo isso? O foco do filme foi justamente esse. Quer dizer, o camarada vem pra cá, vem pra Terra com todos esses poderes, tem toda uma forma humana, tem todo o estilo humano, tem braços, não é aquela coisa toda, aquele estereótipo ET, o cara não é cabeçudo, o cara não tem olhos grandes, o cara não tem um corpo fininho, o cara não é magricela, muito pelo contrário, o cara é muito forte, só que o cara tem todo o estereótipo humano. Como é que você encararia a visita desse ser extraterreno aqui na Terra? Como é que seria isso? Eu queria conversar um pouco sobre vocês sobre isso. Será que existe vida fora da Terra? Será que existe vida inteligente fora da Terra? É isso que a gente vai falar aqui no Sala 3. Gente, só existe vida fora da Terra. Não existe, nós só sabemos o que é vida a partir do momento que entramos em contato com algo que está fora da Terra. E como um paralelo que os próprios produtores, os próprios criadores da história fizeram, um paralelo entre a imagem do super-homem, a imagem do Kal-El, do Clark Kent, com essa imagem de Jesus Cristo. Nós só conhecemos o que é vida, nós só aprendemos o que é ser humano de verdade a partir de Jesus Cristo. Ele veio à Terra, ele habitou entre nós, ele se fez um de nós. E uma cena muito interessante no filme é quando bem no finalzinho o general do exército americano chega para ele e fala assim: como que a gente pode confiar em você? Ele diz: general, eu nasci em Kansas, eu sou tão americano como você. I know you're trying to find out where I hang my cape. You won't. Then I'll ask the obvious question. How do we know you won't one day act against America's interests? I grew up in Kansas, General. About as American as it gets. Look, I'm here to help. But it has to be on my own terms. E Jesus Cristo nasceu em Belém, foi morar em Nazaré, depois foi morar em Cafarnaum. Um ser humano como a gente, comia, bebia, se relacionava com as pessoas, dava risada, chorava quando um amigo morria, sentiu sede, sentiu muita dor, sentiu humilhações, cara, coisas puramente humanas. Ele se irritou com a politicagem, ele se irritou com a religiosidade perdida, ele se irritou com essas coisas, com a forma como os líderes religiosos reagiam. São sentimentos totalmente humanos, só que ele tinha um diferencial, ele também era Deus. Então a vida, nós conhecemos o conceito de vida, nós conhecemos a qualidade de vida, nós conhecemos o que significa viver só a partir de Jesus Cristo. Então quando ele vem entre nós, quando ele habita entre nós, ele aprende que nós aprendemos na realidade que ser humano é muito mais importante do que ser Deus. E
É isso que muitas vezes nós esquecemos. Nós queremos ser deuses, nós queremos ser donos do nosso próprio nariz. E Jesus vem e ele ensina que não é assim. Que aquele que se acha dono do seu próprio nariz não merece ter nem o nariz. Aquele que quer ser dono da própria vida, a perde. Aquele que quer controlar, que quer tomar o controle da sua própria vida, a perde por completo. Mas aquele que a entrega, aquele que não só a entrega a Jesus como um ser religioso, não a Jesus como um ser místico, mas o fato é que quando você entrega a sua vida ao outro, quando você dedica a sua vida ao outro, você está entregando a sua vida a Jesus. Quando você entrega a sua vida às necessidades do outro, quando você para de pensar na sua própria necessidade, quando você para pensar apenas no seu próprio umbigo, quando você deixa de pensar no seu próprio umbigo e você pensa no outro, você também está entregando a sua vida a Jesus. Isso faz parte, porque ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por ele. A gente se perde por causa disso, porque a gente acha que esse texto é um texto para combater católico, que a gente acha que esse texto é para combater outras religiões. Jesus não quis fazer isso. Jesus não quis combater outras religiões. Jesus não quis usar ele não quer que a gente use essa fala dele para combater religiões. Ele está dizendo isso porque ele está dizendo que eu sou a vida. Eu estou ensinando vocês a viverem, eu estou ensinando vocês a serem humanos de verdade, a ser gente de verdade. Então essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje aqui, galera. Esse filme é bem bacana, eu recomendo que, se você não assistiu, eu recomendo que você assista. Você vai perceber muitas nuances humanas em Clark Kent, você vai perceber muitas nuances também divinas no Kal-El. Você percebe que ele tem duas identidades, ele tem o Clark Kent, mas ao mesmo tempo que ele é o Clark Kent, ele é o Kal-El. Ele não deixa de ser um e o outro ao mesmo tempo. Ele trabalha todas essas nuances nesse personagem. É um filme bem bacana que eu recomendo que você assista. E eu queria deixar também para você essa mensagem, que Jesus Cristo ele veio à Terra para justamente ensinar a gente a ser gente. Se existe vida fora do planeta Terra, claro que existe. Só existe vida fora do planeta Terra. E essa vida veio habitar aqui para ensinar a gente a ter vida de verdade. Valeu! É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, curte a nossa página no Facebook, segue a gente no Twitter, curte também aqui no nosso canal, assina o nosso canal, porque você curtindo aqui o nosso vídeo, você assinando o nosso canal, você ajuda a divulgar o nosso trabalho pelas redes sociais aí, tá certo? Obrigado, galera. É isso aí. Até o próximo Sala 3, até o próximo tema. Valeu! He always believed you were meant for greater things. And that when the day came, your shoulders would be able to bear the weight. Yeah. I just wish you could have been here to see it finally happen. He saw it, Clark, believe me.